dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos meditando na carta de Paulo aos Filipenses. E hoje nós vamos entrar no capítulo 2 e nós vamos meditar nos primeiros 4 versículos deste capítulo, que diz assim: o tema é exortação. É uma exortação a sermos imitadores de Jesus Cristo, principalmente imitando a sua humildade. Diz assim: portanto, se encontrastes estímulo no Cristo, se consolo em amor, se comunhão do Espírito, se compaixão e misericórdia, completai a minha alegria ao ser de um mesmo modo de pensar, um mesmo amor, uma alma e um mesmo pensamento. Nada façam por contenda ou por vanglória, mas com humildade. Com a humilde maneira de pensar, cada um considere os outros de maior importância que a si mesmo. E que cada um não se ocupe somente com os seus assuntos, mas também com aqueles que são do seu próximo. Temos aqui então essa exortação de Paulo aos Filipenses, baseada no exemplo da humildade de Cristo e também do seu sacrifício. Embora a igreja de Filipos fosse exemplar em muitos aspectos e Paulo houvesse tido já a ocasião de louvar os santos, havia entre eles pequenos conflitos, como o desentendimento entre duas mulheres, chamadas Sintique e Evódia, como nós vamos ver no capítulo 4. É bom a gente guardar isso em mente, porque no capítulo 2 o apóstolo então trata justamente da causa e da cura de desentendimento entre o povo de Deus. No versículo 1, apesar de começar com essa palavra se, ele não está expressando dúvida, antes ele apresenta um argumento. O versículo aqui apresenta 4 considerações importantes que devem nos conduzir a uma estreita harmonia e também cooperação. O apóstolo está dizendo com efeito, visto que há grande encorajamento em Cristo, visto que seu amor é tão persuasivo, visto que o Espírito Santo nos introduziu numa comunhão tão maravilhosa, é visto que há ternos afetos de misericórdia em Cristo, então que nós também devamos ser capazes de viver com os outros em uma feliz harmonia. Aqui nós vemos então 4 motivos que seguem então esse preceito. Primeiro, a persuasão de Cristo, ou seja, o testemunho de Cristo. Ele é o nosso exemplo, ele é o nosso padrão. Segundo, o amor que nos leva ao terno cuidado um pelos outros, o amor, a compaixão, compadecer-se do outro. Mas também ele fala sobre o compartilhamento do mesmo Espírito, o Espírito da unidade e da comunhão. Comunhão é ter algo em comum. E o que todos nós temos em comum é Cristo. E o outro 4º motivo, então, para que nós possamos agir da forma como Cristo agiu, é o desejo de tratar os outros humanamente e com compaixão. É evidente também aqui que o apóstolo está apelando para uma união baseada na nossa devoção comum a Cristo e no domínio comum que o Espírito Santo tem nas nossas vidas. Contudo, o que pode ser encontrado em Cristo, tudo é em Cristo. Cristo preenche tudo em todos. Os membros, então, do seu corpo devem ter união de propósitos e de afeição também, e de atitudes de compaixão e de concordância. O versículo 2, ele usa, então, outros argumentos para trazer então esses valores entre os filipenses.
Com base, então, nesses mesmos argumentos, Paulo pede que eles completem a sua alegria. Então, até agora os filipenses lhe deram muita alegria. Isso ele não nega nem por um momento, mas agora ele pede que encham o copo da sua alegria, a ponto do que? De transbordar. Eles podem fazer isso por pensar a mesma coisa, por terem o mesmo amor, sendo unidos de alma e tendo então o mesmo sentimento. Será que com isso ele quer dizer que todos os cristãos têm de pensar e agir da mesma maneira? Em nenhuma parte da Bíblia ensina isso. Obviamente temos de concordar quanto às grandes verdades fundamentais da fé cristã. Mas quanto a assuntos de menor importância, há um lugar, às vezes, para divergências de opinião. A uniformidade não é o mesmo que unidade. É possível a gente ter união sem ter uniformidade. Em assuntos menos importantes, quando não se trata de nenhum princípio da fé, nós podemos discordar, né? No entanto, para o bem de todos, talvez seja melhor nós guardarmos para nós as nossas opiniões, se as nossas opiniões forem trazer discórdia entre o grupo. Então ele fala, pensar a mesma coisa significa ter o pensar de quem? De Cristo, não o nosso. Ver as coisas como ele as vê e responder como ele responderia. Ter o mesmo amor quer dizer mostrar ao nosso semelhante o mesmo amor que o Senhor dedicou a nós. Um amor que não olha para o preço que há de se pagar. Ser unidos de alma, né? Aqui Paulo fala, significa trabalharmos juntos para o mesmo fim. Ter o mesmo sentimento é comportar-se da forma tão unida que se torne tão evidente quem dirige as nossas atividades é a mente de Cristo. Não se deve fazer absolutamente nada por ambição egoísta, diz o versículo 3, ou por vanglória, uma vez que são dois dos maiores inimigos da união, da unidade entre o povo de Deus, que é o partidarismo e a ambição egoísta. É o desejo aqui de ser o número 1 a qualquer custo, né? Vanglória é a mesma coisa que orgulho, que exibicionismo. Quando encontramos alguém desejoso de reunir um grupo em torno de si, a fim de promover os seus próprios interesses, ali encontramos as sementes da contenda e da porfia. Mas o remédio aqui para tudo isso, para o partidarismo, para a ambição egoísta, há um remédio, está na última parte desse versículo, que é o versículo 4, que ele diz, por humildade, nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Isso não quer dizer que devemos pensar que um criminoso pode ter um caráter melhor do que o nosso, mas que devemos viver para os outros sem egoísmo algum, colocando os interesses dele acima dos nossos. É fácil ler uma exortação dessas na palavra de Deus, absorver o seu verdadeiro significado e pô-lo em prática já é outra história. Principalmente considerar os outros superiores a nós mesmos é coisa estranha para a nossa natureza. E não conseguiremos fazer isso por esforço próprio. Então, somente quem é habitado pelo Espírito Santo e fortalecido por ele pode assumir tal atitude. Então, para concluir, a solução para os problemas entre o povo de Deus é interessar-se mais pelo interesse dos outros que pelo nosso próprio interesse. A expressão os outros é a chave, então, deste capítulo. E quando entregamos nossa vida em serviço e dedicação aos outros, que nós erguemos acima da luta egoísta dos homens. Como diz, os outros, Senhor, sim, os outros. Que esse possa ser o nosso lema. Ajuda-nos a viver para os outros e assim poderemos então
viver para Deus. Amados, semana que vem nós vamos dar continuidade a essa meditação nesse capítulo, trazendo o padrão de como nós podemos então obedecer este princípio da palavra de Deus. Considerar os outros superiores a nós mesmos. Nós temos um padrão a seguir. E esse padrão, como nós sabemos, é o próprio Senhor Jesus. Versículo 5 nos diz o seguinte: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amados, que Deus abençoe você. Um final de semana abençoado pelo Senhor, para sua vida e também para a sua família. Que Deus abençoe você e até segunda-feira com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!